Fala pessoal, eu sou o Marco do Intox Anime e esse é um top das melhores estreias da temporada de abril de 2016. Eu vi uns 3 ou 4 episódios de vários animes e eu vou colocar aqui os que eu mais gostei até agora. Só que diferente da temporada passada, onde eu listei realmente 10 que eu estava mais gostando, nesse eu vou citar só 5. Os primeiros 5 são os que eu estou mais gostando na temporada. Antes disso, eu vou listar 5 animes que estão muito populares na temporada. Eu vou comentar um pouco sobre cada um deles. Eu peguei essa lista dos mais populares no My Anime List, dos animes com mais inscritos. Eu vou fazer isso para mudar um pouquinho, para ficar um pouco diferente, já que no top final que eu vou fazer dos melhores animes da temporada, eu vou listar realmente 10 que eu mais gostei. Então agora, nesse meio de temporada, eu prefiro, em termos de curiosidade, comentar os animes mais populares e os que eu estou mais gostando ao mesmo tempo. Joker Game, o anime seinen de espionagem da temporada. Olha, Joker Game tá bom até, ele tá bem dirigido, tá bem animado, as histórias são boas. O problema dele pra mim é que ele é muito episódico, ele não tem uma continuidade na trama, eu preferia uma história mais contínua. Ele começou com uma história contínua até de 2 episódios, só que depois disso tá jogando um bando de histórias, cada uma focando em um agente diferente. E isso não engloba nada, não tem nada que junte aquilo à trama principal por enquanto, eu tô achando isso meio chato. São boas histórias isoladamente, eu tô gostando delas, mas tá faltando alguma coisa, não me prende muito. É um anime que eu não tenho muita vontade de dar uma olhada no próximo episódio, porque o próximo episódio vai ser só mais uma história solta. E mesmo que a história seja boa, quando ela não tá ligada a nada numa parte maior do roteiro, acaba não me animando muito. Então é um anime que eu tô achando até bom, se eu fosse analisar ele isoladamente. É um bom anime, tem um bom roteiro, tem uma boa animação, tem uma boa direção, mas a história em si não empolga muito porque são casos muito isolados. Cada episódio agora, do episódio 3, 4 e 5, são uma história isolada com um agente diferente. Quem gosta de histórias de espionagem, eu recomendo dar uma olhada. Mas quem não gosta de animes episódicos, aí eu não recomendo. Maioiga é o anime de mistério da temporada, que tá deixando muita gente doida, tanto pelos diálogos completamente insanos, quanto pelas coisas que estão acontecendo, que estão dando um mistério bem legal até a história. Só que tem uns episódios horríveis, tem uns diálogos completamente nonsense no meio. Tudo bem que tem gente maluca ali, mas eles forçam pra caramba os diálogos. Então é um anime complicado. Você assiste um episódio, pô, esse episódio foi legal, teve mistério e tal, conseguiram manter o suspense, foi um bom episódio. Aí você vai ver o próximo, fica um bando de maluco conversando lá, uma conversa com diálogos completamente insanos. E aí você não tem como achar o episódio bom, fica difícil. E aí tem um próximo episódio e o episódio até é bom, volta, tem mistério e tudo mais. Então Maioiga tá complicado. O roteiro em si, a parte dos diálogos, tá bem fraca. Mas os mistérios estão pelo menos te mantendo curioso pro próximo episódio. Tem algumas partes que mantêm bastante suspense. Por exemplo, aquela parte que eles estavam na floresta. O anime, pra quem não viu até agora nada dele, é sobre um bando de pessoas que se juntam em um ônibus e vão para uma vila desabitada, que dizem que lá você pode alcançar a utopia existencial. É uma vila mítica. Eles conseguem chegar nessa vila, só que chegam lá e não tem ninguém na vila, tá abandonada. E começa a aparecer um bando de coisas lá. Eles começam a ouvir uns ruídos, começa a aparecer algumas coisas pra eles. Começa a rolar um bando de mistérios. Tem uns episódios bons e uns episódios horríveis, tá oscilando bastante. E o protagonista até agora não fez nada, ele é bem sem graça. A protagonista feminina também não revelou grande coisa. Tem uns mistérios à volta dela, mas por enquanto eles estão bem apagados na história. E sem um protagonista ou um personagem ali para se destacar, fica difícil ter uma ligação forte com a história. A maioria das pessoas está acompanhando mesmo só para ver a resolução dos mistérios. Só que embora eles estejam fazendo um bom trabalho com os mistérios, a parte dos diálogos é horrível, é meio trash, a maioria dos personagens é meio exagerado no modo que reage às coisas. Então essa parte é meio complicada de acompanhar, não é aquele roteiro bem sucinto, por assim dizer. Mas a parte do mistério ele está fazendo um bom trabalho. Quem tem paciência para esse tipo de anime, não liga dos diálogos não serem muito bons, dá uma olhada porque a parte do mistério está interessante. Sakamoto Desuga, uma das comédias mais doidas que eu vi em muito tempo. O anime tá até legal, eu tô me divertindo assistindo. É uma comédia, então não tem muito o que dizer, é muito boa, é muito ruim. Eu tô gostando. Tem gente que não tá achando mais muita graça, tem gente que acha mais graça em uns episódios, não acha tanta graça em outro. Eu, por exemplo, gostei do primeiro episódio, não gostei tanto do segundo e gostei muito do terceiro. Mas tem gente que gostou do primeiro, não gostou do segundo, do terceiro. É uma comédia um pouco diferente, então eu acho que você tem que testar mesmo. Assiste o primeiro e o segundo episódio, é bem diferentona. Se você não curtir aquele tipo de comédia, deixa pra lá. Se você gostar, continua assistindo. Por enquanto ele está sendo bem dirigido e a parte da animação, enquanto não faz nada demais, acaba não tá importando muito, porque é uma comédia e a parte da animação dele está cumprindo o básico que exige ali. Não exige muita coisa em termos de animação. Pra quem não conhece nada da história, é sobre um cara que se mete em situações meio doidas, ou às vezes está sofrendo bullying, alguma coisa parecida, e consegue sempre se sair bem de todas as situações. Às vezes de forma meio doida e às vezes de forma normal.
Bungo Stray Dogs, o anime sobre a agência de detetives. Bom, esse anime não teve um primeiro episódio que eu achei grande coisa, mas ele começou a melhorar depois. No terceiro episódio, para ser mais preciso. Só que depois veio o quarto e apagou tudo que eu tinha achado de bom no terceiro. A maioria das situações em Bungo Stray Dogs até agora não são muito sérias. Tem bastante comédia, tem comédia o tempo inteiro e é muito focado na face dos personagens, no rosto, o rosto deles se deformando. E isso ficou meio chato com o tempo, porque forçam isso tanto em você, o tempo inteiro acontecendo isso, que acaba perdendo a graça. É aquela piada repetida da exaustão. Acontece isso o tempo inteiro em Bungo Stray Dogs. A cara dos personagens está sempre se deformando por alguma piada. E com o tempo isso ficou meio cansativo. Isso é legal, isso acontece de vez em quando, mas toda hora acaba perdendo a graça. Bom, a história em si tem um negócio complexo ali atrás, de gangues, não gangues exatamente, organizações que eles vai lutar uma contra a outra, tudo mais. Essa organização de detetives tem uma organização do mal, por assim dizer. Mas, por enquanto, embora tenha uma luta séria no episódio 3, acaba não saindo nada muito sério dela. Uma garota foi metralhada lá completamente, gastaram toda a munição de uma metralhadora nas costas dela, e ela tá de boa lá, falaram que ela tá bem. No episódio seguinte, o outro cara sobreviveu também, rasgaram as costas dele, sobreviveu de boa. Então não tem perigo real em Bungo Stray Dogs até agora. Pode atirar, cortar as pessoas, fazer o que quiser que eles vão estar bem no próximo episódio. Isso eu acho meio sem graça, acaba com a sensação de perigo real. Tudo bem o anime ser bem humorado, ele é bastante bem humorado, mas quando você pega situações que você cria todo um ar sério nelas e depois joga comédia, aí você destrói o negócio todo. Episódio 4 teve isso também. No episódio 4 invadem a agência lá, mas acabam saindo da situação de forma bem sem graça até, porque vira tudo comédia. Eles jogam o pessoal pela janela lá até do, sei lá que andar, eles estão 10º andar, 15º, e obviamente vai aparecer tudo vivo depois. Ninguém morreu de cair do 10º, sei lá o que andar. Então essa parte em Bungo Stray Dogs, quase tudo é meio comédia, ele não se leva muito a sério. Essa parte eu não tô gostando dele não. Então, quem gosta muito de comédia, não liga do anime se levar a sério ou não, tudo bem, assiste que eu acho que vai gostar. Tá sendo bem dirigido essa parte da comédia até, apesar de eu achar que estão exagerando na parte facial. Mas quem gosta de um negócio mais sério, com uma pegada mais pesada e tudo mais, eu não vai gostar muito dele não, porque quase tudo dele acaba se resumindo a comédia. Até situações mais sérias, até agora, acabaram em comédia. My Hero Academia, esse é o segundo anime mais popular da temporada, só tá abaixo de Cabaneri. Ele eu tô achando normal, não tem nada demais nele. É a história de um garoto querendo virar um super-herói, ele consegue realizar o sonho dele e entra numa academia de super-heróis. E aí a gente tá acompanhando ele tentando se adaptar aos poderes que ganhou. Bom, até agora o anime tá normal, é um shonen mais pra cima, bem positivo até, trabalhando aquele negócio de superação e tá fazendo um bom trabalho nesse aspecto. Eu não gosto muito do design mais infantil dos personagens, nem todo personagem tem design assim, o protagonista principalmente tem um design que parece que ele é bem novinho. Mas lógico, isso não é uma crítica ao anime em si, isso não torna ele pior, é só uma característica que eu não gostei muito, que eu tô comentando aqui. Mas por enquanto, como eu disse, não tem muita coisa pra falar, ele só entrou na academia e tá tendo que se adaptar aos poderes dele. Pra quem gosta de shounens bem normais, mais pra cima, com esse negócio de superação, com esse tema de superação, sim, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Pra quem não gosta tanto, que é um negócio mais dark, mais pesado, aí não, por enquanto esse anime tá bem leve. Kisniver, o anime que foca em um bando de usuários que se ligam por meio de uma cicatriz no braço que eles ganharam através de uma experiência lá, de uma cirurgia, alguma coisa assim. Bom, o anime tá interessante, até eu não esperava tanto dele, porque eu não gostei tanto de Kill la Kill como algumas outras pessoas, então eu tenho lá minhas dúvidas com o Studio Trigger. Mas o primeiro episódio me surpreendeu positivamente, e ele continuou legal depois disso. Tem umas partes meio nonsense, tem uns caras bem que explicaram mais ou menos aquilo, que é aquele pessoal fantasiado. Então eu acho que nem posso considerar mais nonsense. Tem umas partes meio doidas ainda. Aquela parte dele se machucando, pelo que explicou ali, o ferimento se divide entre eles, então o que causaria a morte de uma pessoa não mata eles, por causa disso, aquela divisão. Não sei como funciona isso, não explicaram cientificamente, é meio que um negócio sobrenatural aquilo ali, tá puxando mais pra isso. Mas pelo menos tem uma explicação para eles não morrerem quando acontece aquele tipo de coisa. Essa parte da ligação deles tá interessante porque tá desenvolvendo o personagem principal e aquela garota de cabelo azul também. No último episódio tentou desenvolver um pouco até ela teve que se juntar ao grupo. O protagonista principal tem que se desenvolver no sentido de que ele tem que ganhar os sentimentos dele de volta. Ele não sente dor e isso causou ele a não conseguir se ligar mais com ninguém. Ele é meio alheio a qualquer coisa que acontece à volta dele. Então, eu creio que o desenvolvimento que ele vai ter no anime é reganhar isso ao longo do tempo. A interação dos personagens é engraçada, é um anime bem divertido no geral, eles estão conseguindo manter esse tom bem divertido nele, ao mesmo tempo que estão tentando desenvolver a relação dos personagens, estão fazendo um bom trabalho com isso. Pra quem gosta de drama, mas que não seja muito parado ou chato, eu acho que vale a pena dar uma olhada nesse, eles estão fazendo um bom trabalho com essa temática.
Net Game no Yomi, a comédia romântica sobre MMORPG da temporada. Eu tô achando divertido até, não tá tão bom quanto eu gostaria. Eu li só o mangá, nem li o original, que é uma light novel, mas do mangá, que eu posso dizer em comparação, o mangá é melhor. O mangá trabalha melhor as piadas. O anime, hora certa, ele faz um negócio legal com as piadas, fica bem engraçado, e tem hora que ele pega uma piada que seria boa, podia ficar bem engraçada, mas o diretor não consegue trabalhar bem ela e não fica tão engraçada. Então, a minha sensação com o anime é que o diretor não tem muita experiência com o negócio. Então, tem hora que ele acerta, que ele tenta alguma coisa diferente e acerta, e tem hora que ele tenta fazer o básico lá e não consegue tirar grande coisa daquilo ali. Mas, no geral, tá sendo um anime divertido, e eu gosto desse tema de MMORPG. O anime tem várias referências a MMORPG, o que é até um problema dele, porque quem não jogou MMORPG não acha tanta graça nas piadas que ele tenta fazer com isso. Mas para quem já jogou, ficou muito tempo jogando World of Warcraft, ou Mu, ou algum outro MMORPG que tenha semelhanças ali, vai achar graça em muitas piadas. A interação entre os personagens tá boa, eu só quero que evolua aquele romance, porque se ficar enrolando muito naquele romance e não der em lugar nenhum, aí provavelmente o anime não vai estar na minha lista do top 10 do final da temporada. Eu quero que a relação deles evolua. É legal as piadas, tá sendo engraçado, mas se não desenvolver aquele romance, que muita gente pensava que ia ser um harém, mas eu acho que não vai ser, vai focar mais naqueles dois personagens principais mesmo. Até a ending entrega isso, se focasse em um harém, eu acho que não teria aquele tipo de ending focando naqueles dois, mas vale elogiar aqui mesmo que não muito, já teve algum desenvolvimento de personagem na história. No episódio 5, a protagonista feminina finalmente dá um passo adiante daquela vida reclusa e fechada que ela tinha, com a ajuda do personagem masculino. Agora só falta desenvolverem mais o romance entre eles. Quem gosta de MMORPG e comédia romântica, eu acho que vale a pena dar uma olhada nesse anime. JoJo Parte 4, ou Diamond is Unbreakable, acho que é o nome. É um shounen que os caras invocam tipo um poder espiritual e conseguem usar esses poderes de forma diferente. Cada um tem características específicas nesses poderes. O protagonista consegue regenerar as coisas. Então ele destrói algo, mas logo depois que ele destrói, se regenera. Então ele pode usar isso de várias formas diferentes. É uma das coisas mais interessantes nesse anime até. As formas que ele usa esse poder ficou muito legal. Eu gostei bastante desse poder dele. Tem outros poderes, cada usuário desses stands que eles chamam tem poderes diferentes e esses usuários vão brigando entre si. É basicamente essa a trama. Um vai tentando matar o outro. Até agora, pelo menos, é isso. Esse eu não dava muito no início, eu não estava muito afim de assistir até por causa disso, mas o pessoal falou que estava meio diferente dos anteriores para dar uma olhada. E eu dei uma olhada no episódio 1 e eu gostei. Ele trabalha a história de uma forma diferente um pouco comparado aos outros. Tem os exageros ainda, é JoJo, não mudou tanto, mas a forma que ele trabalha é mais séria, o tema é mais sério, tem umas partes meio pesadas até, tem umas partes bem de gore, bem pesadonas ali. No geral, eu gostei bem mais da direção desse comparado à direção dos anteriores. A pegada da direção eu gostei bem mais. Não estão usando o CG também, usavam muita computação gráfica, lutas de computação gráfica nos outros. Nesse não estão usando nada, é tudo 2D, eu estou gostando bastante dessa parte. Aboliram praticamente a computação gráfica. Então, quem gosta de shounen, eu acho que vale a pena dar uma olhada nesse. Tem umas lutas legais, as situações que eles criam são bem tensas até. E eu estou gostando do protagonista, tá? Ele é bem carismático no geral. O vilão, eu não gostei, não terminou o arco agora, o vilão não é grande coisa, mas conseguiram terminar bem o arco. E pelo que falaram, esse primeiro arco de JoJo, dessa parte 4, é um dos mais fracos, os próximos vão ser melhores. Eu não dava muito, como eu falei, eu não gostei tanto dos JoJos anteriores, mas eu gostei bastante desse. Então mesmo como eu, quem não gostou muito dos anteriores, dá uma olhada nesse que eu tô achando bem interessante. E não, você não precisa assistir os JoJos anteriores para entender esse, você pode começar direto desse. Eles explicam tudo básico para você, os poderes dos usuários lá, tá tudo bem explicado. Então se você se interessou, pode dar uma olhada sem medo que você não vai deixar de entender nada por não ter visto os anteriores. RE0, a história de um garoto que vai parar em um mundo fantástico e ganha o poder de voltar no tempo. O anime tá bom até agora, não tem uns episódios um pouco mais fracos e uns um pouco melhores, como quase todo anime. Os melhores eu achei os primeiros, até porque foi mais movimentada a história, que tinha aquela parte de ação no final. E essa segunda saga que eles estão agora é mais parada, tá focando mais em Slice of Life. E o que te mantém ali realmente curioso pro próximo episódio são aqueles cliffhangers ou ganchos que eles colocam no final, com ele morrendo. O anime tá fazendo um bom trabalho até agora, o roteiro dele tá bem escrito, não tem nada de errado. A única coisa que eu não tô gostando é a falta de objetivo do protagonista. Eles colocam isso como proposital mesmo, eles até explicam isso, que ele não tem realmente muita ambição. Só que isso é meio chato, porque ele tá lá parado, a única missão dele é sair com a garota, que ele quer sair no encontro com a garota. Nada contra isso, não é um problema em si. Eu tô reclamando da parte pessoal mesmo, eu não gosto muito disso, preferia que ele tivesse algum objetivo maior, ficaria mais interessante para a história como um todo. Ali você, no momento, você parece estar acompanhando o Slice of Life que não tem muito objetivo. O objetivo dele agora é sobreviver ao dia seguinte. Então, não tá tão legal quanto a primeira parte, que ele tinha o objetivo de salvar a garota. Agora, o objetivo dele é só se salvar, porque ele não sabe que tá matando ele.
Nesse sentido, como eu disse, eu gostei mais da primeira saga, que é a adaptação do primeiro volume da Light Novel. Agora a gente está adaptando o segundo, até o episódio 6 ou 7 deve adaptar ele. O anime, como eu disse, tá bom, tá bem animado. As cenas já são muito bacanas. O episódio 3 teve uma cena lá de um espadachim lutando, que ficou muito legal, ficou muito bem animado. Foi o episódio que eu mais gostei até agora, até. No geral, tá saindo um bom anime. Ele tenta te compensar de umas partes mais paradas com aqueles ganchos no final. E eu gosto principalmente de algumas mortes dele, porque a morte é bem tensa, realmente. Te passa aquela sensação de tensão e angústia até, porque ele morre de formas horríveis. Ele sofre lá e você consegue sentir realmente a dor dele ali. Ficou bem legal essas partes, a direção dessas partes mais gore, eu tô gostando bastante. No geral, pra quem quer um anime de aventura, dá uma olhada nesse que tá muito bom por enquanto. Como eu disse, tem uns episódios mais movimentados, outros mais calmos, mas por enquanto tá saindo bom anime. Cabaneri of the Iron Fortress. Esse é o meu preferido da temporada, até por isso tá no top 1. É um anime basicamente de sobrevivência contra zumbis com coração de ferro. O primeiro episódio foi bom, o segundo episódio foi melhor ainda, e o terceiro episódio ficou um pouco mais calmo, mas no geral aconteceu bastante coisa também, principalmente no final. Aconteceu não vou contar aqui, seria spoiler, mas teve uns twists lá que te deixaram curioso pro próximo episódio, pelo menos deixou a maioria das pessoas curiosa pro que vai acontecer a seguir. No geral tá saindo muito bem, é um anime muito bem animado nas partes de ação. A trilha sonora é ótima, é do cara de Attack on Titan, e ele se dá muito bem com esse tipo de anime, com uma pegada mais épica. O personagem feminino tem gente que tá adorando, porque ela é badass pra caramba, mas tem gente que não tá gostando tanto porque ela é meio cabeça dura. Ela fala uns negócios, principalmente no episódio 3, ela não explica alguns detalhes importantes pro protagonista sobre a transformação dele, e comenta um negócio lá de uma forma horrível, que só faz, obviamente, a maioria das pessoas ficar com medo dela. Ela podia ter sido mais sutil daquele modo, no modo que ela ia falar aquele negócio. Mas, no geral, ela é uma personagem bem carismática, ela é engraçada, ela é badass, só que ela não é aquela badass fria que tem, por exemplo, em Attack on Titan, que muita gente gosta até, não tem nada contra isso. Mas essa é mais animada, ela sorri, ela dá risada, tudo mais, ela é mais descontraída quando necessário. É um anime que eu indicaria pra quase qualquer pessoa, não tenho grandes contraindicações quanto a ele, eu só não recomendaria assistir quem não gosta de gore e violência. Mas fora isso, qualquer pessoa, eu acho, quase qualquer pessoa pelo menos vai gostar. E é isso, esses são meus 5 animes preferidos da temporada. Os 5 que vieram antes, do top 10 ao top 6, como eu disse, são animes só muito populares, que eu tô comentando, pra ficar um pouco diferente a lista. E no próximo top, no final de temporada, eu vou listar só 10 que eu realmente gostei mesmo. Pra quem tá curioso e quer saber o que eu citaria aqui nos primeiros 5, se eu estivesse fazendo uma lista dos 10 que eu tô gostando mais da temporada, eu fiz um esforço e citei lá no blog, no post escrito, dei uma olhada na descrição do vídeo, que eu citei lá os 5 animes que eu indicaria se eu tivesse feito uma lista realmente com os meus 10 preferidos. Bom, é isso, a gente fica por aqui. Como eu disse, essa lista não vai bater com o gosto de todo mundo, isso é praticamente impossível, mas bater com gosto não é tão importante. O mais legal aqui é você dar uma olhada na lista e quem sabe achar 1 ou 2 animes pra assistir, que você não tá assistindo até agora. Se você concordou com a maioria da lista, ótimo. Se não concordou, só comenta aí o que você achou de diferente. A gente fica por aqui. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos, dá um like e até a próxima!